Anteriormente, Kaon está em uma missão no aeroporto, e eles pararam o alvo identificado, mas veio uma mensagem pelo rádio, perguntando se eles tinham certeza que só tinha um alvo. Um ataque ao esquadrão ocorreu de duas direções diferentes. Acontece que todos os atacantes são telepatas, e o inimigo não é apenas um, mas uma dúzia. 2 dias antes da operação, vemos como Tom, Mio e Kaon são selecionados para a missão. Apesar das avaliações durante a orientação, Tom é um incrível sangue puro com linhagem direta. Embora seja meio sangue, Mio é bastante inteligente e decisiva. O último e mais forte membro é Kaon, um meio sangue amigável e poderoso, com excelentes habilidades de combate. O assistente quem corre para ajudar a equipe. Ele precisa verificar Tom, porque está cercado por todos os lados. No caminho, quem percebe uma pessoa, que fez seus sentidos ficarem em alerta. Quem ordena que Beta 3, que é o codinome de Kaon, corra para os portões da esquerda. A permissão para lutar foi concedida, mas ele não pode matar o oponente. Beta 1 relata que não há vítimas, apenas um agente e 2 guardas feridos. Beta 2 relata que não é uma armadilha, e sim uma emboscada, e o inimigo começou sua investida. A julgar pelo fato de que os atacantes dispersos lançaram outro ataque, eles querem interceptar o metamorfo em algum momento. Graças às suas habilidades, que imobiliza um dos atacantes e mata outro. Naquele momento no estacionamento, Kaon alcança um inimigo. Um diálogo ocorre entre eles, revelando que o atacante possui super força, e se transforma em um poderoso mutante. Nesse momento, o sobre-humano ataca Kaon, mas ele se esquiva, e agarra seu braço. Com o movimento, Kaon manda direto para uma parede, e lembra das palavras de seu gerente, de que toda força tem uma direção de movimento, e ao interrompê-la, pode-se parar o ataque do inimigo. Ele então nocauteia o sobre-humano com um soco no queixo. Até onde se sabe, um metamorfo pode assumir a forma que viu. Um exemplo é que ele pode se transformar em aço, mas não pode se tornar um de verdade. Kaon, vendo uma mochila caída no chão, se aproxima dela. Ele pega um isqueiro e o segura contra a mochila. Ele vê que é o metamorfo e pede que ele se transforme novamente em humano. Depois de algum tempo, os outros chegam. Kaon relata a situação, afirmando que ele nocauteou o sobre-humano, e a mochila acabou mudando de forma para a garota ruiva. Olhando para o criminoso nocauteado, Grazi diz a Kaon que ele acabou de pegar Duval, apelidado de Rinoceronte, um criminoso de 3º grau, que tem uma recompensa pela sua cabeça. Um fugitivo de 3º grau significa que está associado a um grupo terrorista ou que já matou muita gente. Quem diz a Grazi que eles precisam se acertar, pois eles pegaram o alvo, o que não era o acordo. Além disso, a equipe não utilizou nenhum equipamento. Grazi pergunta a Ken qual é a posição de Kaon, e ele responde que é um estagiário. Voltando ao trabalho, João pergunta a Kaon por que ele diz a todos seu nome, e se quer popularidade. Ele respondeu que acabou se tornando um hábito. João então compartilha os resultados do caso. Duval, o criminoso que prenderam, é membro do grupo terrorista Prometheus. Eles contrataram a garota que muda de forma, e o que ela carregava era um segredo do grupo Sonic. Ao sair, o gerente pede que ele escreva um relatório. Prometheus é um grupo de cientistas insanos, como o Deus que trouxe o fogo ao mundo. Eles prometeram conceder poderes extraordinários a qualquer um que o desejasse. Nesse momento, Kaon é convocado e escoltado até a sala do diretor. O diretor da empresa pede a Kaon que se sente no sofá, e pergunta se ele quer algo como recompensa pela captura do criminoso. Ele pergunta por que ele foi chamado, e o diretor responde que está orgulhoso de Kaon, e quer oferecer algum tipo de recompensa. Kaon pede dinheiro, e dá parte dele para sua mãe, porque é bom mimar seus pais de vez em quando. Após o incidente do aeroporto, a equipe de Kaon recebeu outras atribuições. Em 3 meses, Kaon pega 5 criminosos, particularmente importantes, e consegue participar do fechamento de 10 buracos negros. Ao longo disso, ele percebe uma coisa, que o gerente de time odeia sair. João também está irritado com os relatórios de Kaon. Durante o treinamento, Kaon não é mais derrubado após alguns socos e chutes. De todas as brigas curtas entre ele e o gerente, Kaon ainda não descobriu o segredo de seu chefe. 4 meses após o incidente no aeroporto, acontece uma festa corporativa. Kaon pensou que uma festa imortal seria completamente diferente, e na realidade, é apenas um banquete comum realizado na lanchonete do escritório. Kaon quer ver como ele mudou desde a primeira briga com o gerente, e então o desafia para uma luta real. João concorda, e marca uma reunião na sala de treinamento em 5 minutos. Quando eles se encontram na sala, a luta começa. No entanto,
Kawan ainda é incapaz de decifrar o segredo de João, e é nocauteado. Os superiores receberam dossiês de todos os recém-chegados à empresa. O diretor pondera como Kawan conseguiu entrar na terceira equipe de segurança externa, incluindo que as habilidades dele são insuficientes, e o diretor decide demiti-lo. Kawan fez uma avaliação de seu desempenho, e seus colegas dizem que ele está sob observação. Se não apresentar resultados excepcionais, será o primeiro a ser demitido da empresa. Um anúncio é feito pelo alto-falante, chamando todos os estagiários para se reunirem na sala de treinamento. Ao combinar os resultados do teste e as avaliações da equipe, a equipe de gerenciamento determinará quem ficará na varim. Colegas de outro departamento zombam de Kawan, chamando-o de candidato número 1 à demissão. O teste começa, e envolve lutar entre si, e Tom escolhe Kawan como seu oponente. Durante a luta, Tom ataca Kawan, e enquanto ele contra-ataca, Kawan lembra precisamente de todos os testes que fez, e seu desempenho foi digno de um rank S. Kawan teve que esconder alguns de seus superpoderes, para que ninguém descobrisse o sangue de metamorfo correndo em suas veias. Se ele quisesse, poderia superar qualquer um na empresa em um instante. Nesse ponto em diante, Kawan vai parar de suprimir seu poder, e vai dar tudo de si. O caso dele é considerado fora do padrão. Após o teste, João começa a repreender Kawan por arrancar os dentes da frente de Tom, e quebrar os dentes de Mio. Kawan começa a discutir com seu gerente, mas tudo termina abruptamente, e ele vai para casa. Na rua, um carro para perto de Kawan. O homem no carro se apresenta como Douglas, e se oferece para dar uma carona a ele. Douglas diz a Kawan que há um projeto no qual ele está trabalhando, e que há uma vaga nele. Ele quer que Kawan ocupe o lugar, permitindo que ele trabalhe na empresa, e seja voluntário em seu tempo livre. Após um período de treinamento, Kawan se torna um funcionário de terceiro escalão. Ele ganha acesso a um maior número de documentos de trabalho na internet, e seu salário aumenta. A internet é uma rede interna, normalmente de propriedade de uma empresa privada, individual, governamental ou de grande porte. Kawan também se muda para o prédio da empresa, localizado a apenas 5 minutos do trabalho. Ao mesmo tempo, sua equipe tem menos trabalho a fazer. Em um flashback, Kawan pergunta a Kim por que sua equipe não tem realizações de trabalho. Ela responde que eles realmente não realizaram nada. Kawan então menciona o fato deles terem fechado os buracos negros e terem capturado criminosos importantes. Mas, Kim diz que como eles apenas estavam fornecendo suporte, não contava. Além disso, os superiores não gostam de João, então recebem menos trabalho. Kawan pergunta se a equipe pode se manter unida apesar da falta de conquistas, e Kim responde que sim, já que o gerente assistente conclui trabalhos paralelos, destinado a outras equipes. Uma mensagem chega no Messenger de João, dizendo que haverá um jantar da equipe na casa de Lee naquela noite. A casa de Lee é uma sala de reunião, para reuniões fora do trabalho. O gerente começa sua apresentação, mostrando à equipe uma pedra de Axonil, material encontrado em um buraco. A pedra serve de depósito para a aura, um tipo de energia emitida pelos usuários de habilidades. Ainda não conectado a nenhum deles, pode-se armazenar sua aura na pedra para alterar a energia. A pedra de Axonil dará início a uma nova era de fontes de energia. Todas as pedras têm a mesma capacidade, com a classificação mais alta divulgada publicamente, de rank AA. Uma pedra de Axonil de rank D pode impulsionar um voo de Incheon para Nova York. A tarefa da terceira equipe é encontrar todas as pedras de Axonil. 2 dias depois, Kawan e Kim são mostrados perseguindo uma pessoa desconhecida. Eles o perseguem, alegando que é uma área restrita, e acabam caindo no buraco. A operação de busca de pedras de Axonil começa. Em algum lugar de uma mina, um esquadrão de forças especiais encontra as pedras de Axonil e começa a transportá-las. João sente que tudo está indo bem, e agora o plano de Lee também deve dar certo. Perseguindo o homem desconhecido, Kawan relembra as palavras de Lee, de que cerca de 1 quilômetro do buraco branco, reside uma espécie especial suspeito de roubo, e eles precisam persegui-lo, e em seguida, entrar acidentalmente no buraco branco. As forças especiais têm permissão para passar em situações de emergências, portanto, independentemente de alguém tentar pará-los, tudo o que precisam fazer é entrar. A sensação de passar pelo buraco branco é horrível, a pessoa sente tontura e náusea. Emergindo do buraco, Kim e Kawan encontraram 2 homens parecidos com guardas telepáticos. Kawan diz que eles são das forças especiais imortais, e que estão perseguindo um criminoso que também entrou no buraco. Eles dizem a Kawan que eles foram os únicos que entraram no buraco. Kawan pergunta se eles estão acobertando o criminoso porque ele é um membro da espécie especial.
A partir deste momento, as forças da espécie imortal possuirão parte da autoridade da equipe no plano para capturar o criminoso da espécie especial. Se a cooperação for recusada, ele deve prosseguir com o plano de repressão, devido à recusa de cooperação. Um homem entrou em combustão e tenta atacar Kaon, mas ele joga uma granada de fumaça, e carregando o Kim atordoada, tenta escapar. Enquanto isso, ocorre o transporte das pedras. Na reunião, João diz que será o único deles dando apoio, e ele e a força principal irão dar suporte no transporte das pedras de Exonil. E quando ocorrer um pequeno acidente, Kim e Kaon vão roubar algumas caixas das pedras de Exonil. O amuleto de mago de João começa a vibrar em seu pescoço. Ele envia um sinal, quando outro amuleto semelhante está dentro de uma certa distância. Se o sinal estiver ligado, significa que Kim e Kaon conseguiram se infiltrar no buraco. No caminho, o comboio encontra orcs alienígenas, e é concedida permissão para usar armas de fogo, e um tiroteio começa. Ao mesmo tempo, Kaon começa a lutar contra um verme tubarão. Há muitas coisas para se surpreender, pois leva cerca de 45 minutos para recobrar seus sentidos, após entrar em outro mundo pela primeira vez. Mesmo os imortais precisam de meia hora para se reabilitar depois de passar pelo buraco. Kim diz que um trabalho bem executado envolveria a destruição de telepatas em 2 dias. Mas, Kaon resolveu tudo com uma granada de fumaça. Agora ele está lutando contra um invasor que viu pela primeira vez. Quanto mais ele irá surpreendê-los. Um dia se passou desde que eles entraram no outro mundo. Kaon sugere que Kim descanse um pouco em uma pequena caverna atrás de uma colina. O plano era, para Kaon e Kim, rastrear e ficar de prontidão. Eles precisavam seguir os esquadrões, que estavam transportando as pedras de Exonil, e prever qual rota tomariam. Eles tinham que aproveitar a oportunidade, para pegar as pedras se tivesse um incidente. Sentado perto da fogueira, Kaon diz a Kim que João às vezes parece louco. Kim concorda, e diz que não é apenas às vezes, mas com muita frequência. No 4º dia, após entrar no outro mundo, Kaon começa a desenvolver uma ligação com Kim. Eles não viram as forças principais durante esse tempo, e ele passou muito tempo sozinho com ela. Agora ele se pergunta, por que Kim trabalha para a empresa, se ela nem é imortal? Kaon pergunta a Kim o motivo dela trabalhar na empresa, e ela responde, vingança. Eles adormecem, mas logo acordam, pois Kaon sente alguém se aproximando da caverna. Kim pergunta quantos são, e a resposta é 2. Entrando na caverna, os 2 estranhos notaram Kim, e apontaram suas armas para ela. Enquanto faziam perguntas, Kaon os ataca de surpresa. Trocando de lugar, eles percebem que os estranhos tinham rádios, um rifle automático, e um rifle de precisão. Kaon pergunta quem eles são, e o que estão fazendo aqui. Eles responderam que só queriam ganhar algum dinheiro e matar alguns invasores. Lembrando as palavras de João, que poderia acontecer algum incidente, estes 2 não são apenas freelancer. Kaon sugere que Kim mude o plano. Enquanto isso, o grupo Prometheus também vem buscar as pedras de Exonil. E um dos terroristas se chama Pildu. Ele diz que se lhe derem as pedras, ele matará apenas metade deles. Inicia-se uma discussão verbal, e neste momento, surge uma mulher desconhecida. Ela diz que não há maneira segura de escapar, então eles devem se render. João acredita que os inimigos sabem tudo, desde seus números até seu destino. A informação vazou, e deve haver alguém agindo como espião. Pelo rádio, eles transmitem o código Jake. No entanto, o oposto acontece. Um dos telepatas é baleado por um rifle de precisão. A mulher desconhecida está confusa, enquanto João está satisfeito. Foi Kaon e Kim. Kim atira na perna do telepata com um tiro certeiro, e mira na mulher. Como será que essa confusão vai terminar? Será que Kaon e seu time conseguirão terminar a missão? Para descobrir o que vai acontecer a seguir, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.